Duplo Expresso. Ontem, né, foi publicada, ou vazou aí nas redes sociais, uma entrevista do ex-governador, ex-ministro e candidato ao Senado pela Bahia, Jacques Wagner, que foi também, inclusive estou com o seu post aberto aqui, pelo recorte que você fez, foi comentado por você no post de ontem, muito bom esse post, uma reflexão importantíssima, porque desnuda essa ideia de unidade dentro do PT, né? Porque a gente aqui, entre as outras coisas, nas nossas opiniões, nós temos sido acusados de dividir a esquerda. Primeiro, que a esquerda nunca existiu no seu papel pleno de esquerda. Segundo, os partidos nunca foram unidos, foi cada um com o lema farinha pouca, meu pirão primeiro. E o terceiro é que o PT, que é o maior partido de oposição a esse regime Temer, hoje é um balaio de gatos, cheio de divisões. Inclusive, o próprio Zé Disseu falou que sem Lula o PT seria subdividido em pelo menos 5 agrupamentos. E quando eu li, eu acredito que eu tenha recebido ao mesmo tempo que você, essa entrevista aqui que foi concedida por Jacques Wagner, se não me engano, foi o Valor Econômico, lá do PIG, né, Partido da Imprensa Golpista. Aí eu vou ler aqui esse pedaço, lá dando crédito aí ao Valor Econômico, que eu não respeito, mas tem que dar o crédito. Amigo de Lula há 40 anos, em uma história que remonta à fundação do PT, o ex-governador da Bahia e ex-ministro de 2 governos petistas, Jacques Wagner, explicou ao Valor por que não quis ser vice da chapa presidencial. A ele caberia no futuro, em caso de impugnação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assumir a candidatura principal, a mim, me incomoda ser o substituto imposto por uma farsa. Ponto. Bem, diante dessas palavras, Rômulo, temos que voltar à grande reflexão. Debater plano B. O Fernando Brito, do Tijolaço, que eu respeito, apesar dele não respeitar a gente, mas eu respeito o trabalho dele, até por idade eu respeito os mais velhos, ele fez um texto lá dizendo que o povo já chama Haddad de Andrade, achando isso era uma coisa linda, porque as pessoas iam votar em Andrade porque Lula estava mandando, porque não sabiam falar o nome Haddad, mas não importava. O objetivo do texto dele é esse, é dizer que qualquer um ele vai votar. Não é bem assim. Não é bem assim. Essa entrevista de Jacques Wagner tem um sinal muito claro, além de denunciar, além de sacanear o, como é que chama, Rômulo? O Haddad, aqui, nessa entrevista, de uma maneira muito clara para mim. O Jacques Wagner, o que é que ele faz? Ele diz muito claramente que a luta é pela liberdade de Lula. Observe qual a foto dessa ilustração. Não sei se você tem condição de colocar aí, Rômulo, mas ele está com a camisa Lula livre. Vou colocar aqui. E olha que ele mudou o discurso, como você colocou muito bem no texto, em uma semana. Há uma semana, ele falava que a exposição de Haddad era importantíssima porque não daria tempo para consolidar um outro nome em caso de obstáculo à candidatura de Lula. Agora, por que é que Jacques Wagner está fazendo isso, Rômulo? Sabe por quê? Porque o estado da Bahia, que é onde ele precisa de voto, o eleitor baiano tem uma consciência política muito grande. O eleitor baiano, logo que terminou a ditadura, elegeu Valdir Pires com mais de 1 milhão de votos de frente. Aí vem a figura do vice. Valdir Pires escolheu como vice naquela oportunidade uma figura bizarra chamada Nilo Coelho. E porque o PMDB, que na época já era PMDB, queria se consolidar em âmbito nacional, lançou Ulisses Guimarães, por causa de toda aquela visibilidade que ele teve na Constituinte,
como candidato. A música, o jingle, se não me engano, era Bote Fé no Velhinho, o Velhinho é Demais, né? E Bote Valdir, fé no velhinho, ele sabe o que faz, era a segunda parte. exatamente, exatamente. Então, 4%, Wellington. 4%. Isso. Eu chego lá. Não sei se está com a minha imagem ou se já está com a imagem da tela. Está com a minha imagem, tá? Daqui a pouco eu peço para você trocar. Obrigado, Rômulo. Então, o que acontece, Rômulo? Aí Valdir Pires, por ter sido no Nordeste uma pessoa que destruiu o carlismo, o candidato de Antônio Carlos Magalhães, com mais de 1 milhão de votos de frente, ele foi intimado pelo partido a ser o candidato a vice de Ulisses Guimarães para dar sustentação no Nordeste do Brasil. O plano parecia perfeito, faltou combinar com o povo, não é? E o povo, naquela oportunidade, com toda a influência da propaganda e tudo que fizeram contra Brizola, contra Lula e tal, acabou chegando o Collor lá no poder. Ponto. Voltando para Jacques Wagner, o eleitor baiano não quer saber nem de Andrade, nem de Plano B, nem de ninguém que não seja Lula. A única coisa hoje que, para mim, está valendo nessa coisa que chamam de disputa eleitoral, que para mim é uma grande fraude enquanto Lula não estiver livre, é que o povo está dizendo nas pesquisas que quer votar em Lula. Não é votar no PT. Obviamente que se você perguntar, e se Lula não puder, o cara vai dizer, eu voto em quem ele indicar, porque se você tem como opção Alckmin, Bolsonaro, Boulos, que ninguém conhece, passou da fronteira ali no interior de São Paulo, ninguém conhece Boulos, não é? Ciro Gomes, por um erro estratégico, saiu de um lado para o outro, foi procurar o centro, voltou para a direita, atenção, está na esquerda, agora ele é ultra radical de esquerda, depois ele é ultra direita, pronto, se perdeu. Aí ficou perdido, ninguém sabe como encontrá-lo. Sobrou o quê? Lula. É Lula, assim, não existe outra possibilidade. E quanto mais Lula for visto como uma pessoa perseguida, pior vai ser para o golpe para poder destruir a capacidade de transferência de votos de Lula. Mas existe uma questão. O substituto de Lula não pode ser qualquer um mais. Tem que ser alguém que tem um discurso afinado não com o de Lula apenas, mas com uma aspiração que existe fora. Hoje, a sociedade brasileira, ao rejeitar Temer e o seu regime, e aí eu digo o Alckmin, que está encalhado com 4%, com toda essa propaganda a favor dele, Bolsonaro, que representa apenas a camada de idiotas do Brasil, assim, saber quantos idiotas tem no Brasil é só contar o número de votos de Bolsonaro, ponto. E alguns desavisados sobre o que é realmente o problema atual do Brasil. Então, Rômulo, vou passar a palavra para você. Eu queria que você mostrasse só rapidinho a imagem de Jacques Wagner. Enquanto você mostra, quando você voltar a imagem, você já assume a palavra, tá bom? Já está com a imagem? Então tá. O microfone está cortado, mas eu estou entendendo que está com a imagem. Então, essa imagem é clara. Jacques Wagner quer defender os votos dele na Bahia. Ele sabe que se ele brincar de plano B, assim como em todos os estados do norte e nordeste do Brasil, ele pode se dar mal. Esse é o segundo recado dessa entrevista aí, Rômulo. É essa foto. Não se engane, Jacques Wagner não é nenhum garoto. Ele é muito, muito bem instruído e ele é muito bem aconselhado. Ele sabe que se ele der um passo errado, ele passará a ser visto na Bahia como traidor. Então, ele agora tem que ser mais lulista do que o próprio Lula, senão ele perde os votos na Bahia. E assim vai ser
com diversos políticos que se apresentam, perdão, Rômulo, e você que está me ouvindo, que se apresentam como defensores de Lula, que se apresentam como alguém preocupado com Lula. Vai chegar um momento que ou defende Lula ou será visto como traidor. Então, esse documento, essa liminar das Nações Unidas, abalou a estrutura do golpe. Daqui a pouco eu volto, Rômulo, para falar sobre o segundo tema que eu selecionei para esse programa de hoje, que é a festa da Carmen Lúcia. Eu estou com um vídeo aí, ela sambando com Alcione. Não tinha ninguém melhor do que Alcione para representar essa festa. Ninguém. Rômulo Maia. Ai, Wellington, foi duro ver esse vídeo aí ontem, sabe? Porque eu gosto da Alcione, eu falei, ela tá muito mal assessorada, certamente, né? Porque alguém do samba, uma música que sempre foi de resistência, que era reprimida, até durante o Estado Novo, a gente fala do Getúlio Vargas com admiração por ter sido o pai dos pobres, quem editou a CLT, defendido o patriotismo, mas tinha um aspecto ali de opressão da cultura negra, a cultura afro-brasileira, que era terrível. Era um dos caráteres fascistas do Estado Novo era esse, era ali, tinha muito a demonização da figura do malandro da Lapa, do capoeira. Eu sou do Rio de Janeiro, então conheço isso, mas era a capital da República, então tinha a demonização e tinha muito o louvor ao trabalho em contraposição ao vagabundo, malandro e tal, e também essas questões das rodas de samba. É complicado, Wellington, assim, é lamentável. Eu não entendo como alguém ligado ao mundo do samba, que está tão ligado às comunidades carentes no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, possa se aliar a uma força conservadora que está massacrando o pobre do Brasil, está fazendo o holocausto dos pobres, como você sempre coloca. Fiquei decepcionado, realmente muito mal assessorada, lamentável. É mais lamentável que ela, né? Não só a Carmen Lúcia, tá? A Dodge também. Então, assim, ali é a equipe completa. Wellington, eu escrevi esse artigo ontem, estava preocupado com a situação que a gente estava vendo, porque nós comentamos aqui, eu assisti ontem, ao longo do dia, a entrevista que o Fernando Haddad deu ao Canal Livre da Bandeirantes no domingo à noite, e eu fiquei muito mal impressionado. Não vou comentar o conteúdo do que ele falou. A gente aqui faz a meta-análise, né? A gente analisa o meio, a forma, né? O meio em que ele passou a mensagem dele. A questão é que ele estava ali, como eu coloquei no resumo que eu fiz do meu artigo, esse que eu publiquei ontem à noite, ele estava como um candidato normal, numa entrevista sabatina de candidato normal, numa eleição normal. Quem olhasse aquela entrevista dele, fora o primeiro bloco, em que os jornalistas insistiam em falar do Lula, da condição do Lula, e qual seria a condição de Lula num futuro governo Haddad, era uma eleição normal. Inclusive ele reclamou, Wellington. Eu estava editando o vídeo ontem à noite, não terminei ainda. Mas quando os jornalistas insistem em falar do Lula, ele fala, poxa, mas a gente vai aqui só falar disso? Vamos ficar 1 hora falando disso? Disso é o Lula, a condição do Lula. Aí eles falam, não, o Boechat é irônico, fala, não, nós vamos conversar sobre o governo Haddad. Ele não rebate, não. Fica assim, né? E passam efetivamente o restante do tempo discutindo programas, propostas dele. Até anotei algumas coisas que eu acho curiosas, como eu falei aqui no início do programa, essa história de usar reserva para investir em infraestrutura, o que é economicamente impossível, né? Não se gasta dólar no Brasil. Mas, fora isso, eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquilo lá, porque realmente ele já vestiu o figurino de candidato. E se o plano B é um desastre anunciado e até talvez deliberado, então a gente colocou aqui semanas atrás o Luiz Nassif, que já publicou informações vindas diretamente do Fernando Haddad, é um colunista amigo dele, naquela oportunidade do sindicato, quando o presidente Lula colocou o Haddad na Sibéria e tratou com uma frieza visível, palpável, né, fazendo muita distinção entre ele e as outras pessoas que estavam ali no palanque. Inclusive o Fernando Haddad se retirou logo depois do início, já não era mais visto ali no palanque. Nós até já mostramos o vídeo aqui. Quando aconteceu isso,
foi ao Luiz Nassif que ele recorreu para plantar que ele que tinha escolhido se esconder, desaparecer, porque não queria explorar a tragédia do Lula, nas palavras dele. Semanas atrás, o mesmo Luiz Nassif, então, que tem essa proximidade, né, que recebe relatos né, do próprio candidato, falou que os estrategistas do plano B diziam que o plano, a projeção era chegar ao segundo turno para então ser derrotado, mas que isso era bom o suficiente porque eles manteriam a hegemonia na esquerda. Esse era apenas o único objetivo estratégico desse ano. Ontem, Wellington Calazans, eu fui ver agora o noticiário de manhã, o Luiz Nassif publica uma nova coluna em que eles já dão a resposta do plano B ao documento da ONU. A gente falou que o documento da ONU tinha abalado. Ontem saíram pesquisas eleitorais que mostraram como o golpe é rejeitado, o Geraldo Alckmin, mesmo nessas pesquisas amigas, com a intenção de voto muito baixa. E aí, como que eles estão potencializando essa notícia que era ótima para a gente da consolidação do voto do presidente Lula? Isso, eu vou cortar aqui a imagem para vocês verem o escândalo. É isso aqui, ó. Tá lá, ó. Ele fala que porque o Geraldo Alckmin está com um desempenho muito ruim, isso vai incitar o TSE a dar um golpe e aí impugnar a candidatura, negar registro. Ele falou, por isso tudo, esta semana ainda o PT deverá registrar oficialmente Fernando Haddad como candidato para impedir uma tentativa de impugnação da chapa toda, que já se desenha. Isso é um balão de ensaio, ele foi a única pessoa a falar isso, como eu falei, ele tem acesso a esses estrategistas do plano B. A gente aqui falou do tiro, do cheque que a ONU deu no plano B, porque se a gente voluntariamente tira o Haddad, como ele está dizendo que o PT deve fazer, mas isso é balão de ensaio, ele deverá fazer, deverá é aquela possibilidade, ele não botou fará, mas assim, é o que ele quer, né? Aí depois, não deu, mudou e tal, mas é aquele balão de ensaio plantado pelo pessoal do Fernando Haddad, como já plantou outros na coluna dele, porque o documento da ONU diz o seguinte, a não participação do Lula na eleição viola os compromissos no tratado internacional e, por uma medida de urgência, ele tem que ser mantido como candidato pelo regime. Isso criou uma saia justa para o golpe e deu um tiro, né, frontal no plano B. Aí agora eles vêm com essa história de dizer, não, mas aí com essa história que o Alckmin está muito ruim, então eles vão tentar impugnar a chapa toda no TSE. Então temos que desistir do Lula, descartá-lo e registrar registrar o Haddad já nessa semana. Como eu falei, se nós voluntariamente desistirmos e descartarmos o Lula e retirarmos a candidatura dele, nós estamos permitindo ao golpe dizer que não descumpriu a determinação da ONU. Então, essa é a resposta. Foi um tiro e você está vendo a sem-vergonhice, isso é uma sem-vergonhice, Wellington. Revoltante. A gente tenta não adjetivar muito aqui, mas ver isso aqui plantado já nos dias que se seguiram a decisão da ONU é uma sem-vergonhice, Wellington Calazans. Aí eu quero saber de você, Paulão, um grande acontecimento na política, na sexta-feira, com essa liminar das Nações Unidas, que o Brasil, como signatário de acordos internacionais, se deixar de cumprir, abrirá uma série de precedentes para que o povo brasileiro possa agir contra o atual regime Temer. Você, como um brasileiro nacionalista sem xenofobia, muito bom destacar isso, um nacionalista que zela pelo desenvolvimento do Brasil e pelo fortalecimento das empresas estatais e aplicação das nossas riquezas para benefício da sociedade brasileira. Como você recebeu? Eu quando converso com qualquer pessoa, né, até no particular, né, que mesmo sendo de direita, né, qualquer pessoa, vou dizer, sensata no Brasil, né, viu que ocorreu um golpe, né, e que impedir, né, o Lula, que é o único líder popular do Brasil, né, de participar do processo eleitoral, né, no Brasil, por causa de um triplex lá, é uma coisa assim de um ridículo. Né?
Eu não estou aqui, deixar claro que eu não estou aqui defendendo realmente assim o Lula, né? Porque eu tenho uma visão muito crítica realmente em relação ao Lula. Acho que o Lula realmente não é esquerda, não é uma pessoa realmente programática, que tenha realmente ideologia, né? Então, eu fiquei muito chateado quando o Lula falou que uma pessoa de uma certa idade, se ele continuasse esquerdista, ele tinha problema, né? A carapuça serviu para mim, né? Porque eu sou esquerdista, a visão que eu tinha com 30 anos, eu tinha aos 40, aos 50 e fiz 60 e continuo com a mesma visão. E agora, talvez eu tenha problema, né? Eu acho que não tenho. Eu penso que eu sou apenas coerente, por isso que eu sou brisolista, né? Então, agora, entre as críticas que eu faço ao Lula, por não considerar uma pessoa programática, realmente com ideologia, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço o grande governo do Lula, que distribuiu renda, investiu, tirou pessoas da fome, da miséria, gerou emprego. Acho que o plano de governo tinha problemas. Mas não dá aqui para negar que houve distribuição de renda no Brasil no governo Lula. E talvez essa distribuição de renda, né, e essa participação, né, das pessoas mais pobres na vida nacional, né, você pegar um avião e ter pessoas lá pobres acessando o avião, né, eu acho que incomodou muito a elite no Brasil. E o fato é que a elite não quer o Lula, né? Sim, Paulão, deixa eu interromper rapidinho aí, só falar uma coisa sobre Lula. Você está certíssimo. Nós aqui criticamos algumas posições, algumas medidas. Agora, temos que levar em consideração também uma coisa: o novo Lula, que é o Lula forjado pelo sofrimento pessoal, né? Porque Lula sempre foi aquele cara de tentar apaziguar, dialogar com todo mundo, mas ele, antes de ser preso, e é por isso que ele está preso, ele falou coisas que a direita brasileira e essa elite podre que você está agora denunciando aí no seu comentário, nunca queria que um líder de massas como Lula ousasse falar: referendo revogatório, democratização da comunicação social. São expressões que soam como uma agressão muito grande, porque abalam uma estrutura que está montada desde 1500. E é esse Lula que a gente quer tirar do presídio. É esse Lula que vem para ser o presidente de todos os brasileiros, mas, sobretudo, para mostrar que o povo brasileiro precisa e merece muito mais do que isso que você acabou de mencionar, viagem de avião. E se o povo brasileiro tiver direito de viajar de avião, mas tiver a opção de viajar de trem, não é? Porque construiu ferrovias, não é verdade? Nós temos que pensar no desenvolvimento. Então, vamos pensar de forma positiva, porque eu também admiro muito tudo que Brizola deixou como legado, certo? Mas precisamos falar de uma atuação política imediata. E Brizola, lamentavelmente, eu, ao contrário de muitos, né, eu enxergo no PT, o futuro do Brasil. As pessoas falam o PT acabou. Não, eu enxergo no PT o futuro do Brasil. Eu só vejo militância e um partido também de massa no PT. Penso que o PT realmente tem muitas pessoas, tem muitos militantes de fato de esquerda, né? Então, aqui não tem nenhum sentimento antipetista, né? Porque Paulo, eu reconheço... Só fazer uma complementação com relação ao que você está falando, de fato, e você sabe, eu tenho uma preocupação muito grande com a sobrevivência do Partido dos Trabalhadores, porque, goste-se dele ou não, é o que tem para hoje, é a nossa arma dentro das instituições, na institucionalidade, para lutar contra o avanço do golpe. Mas a gente está muito preocupado com a sobrevivência do PT pós-2018, a depender do que vai acontecer nos próximos meses, né? Se houver uma traição às bases,
com um plano B, se ficar claro, óbvio demais, a operação de descarte do Lula, que é quem tem esse laço popular. Você pode falar que ele não tem uma solidez ideológica muito à esquerda, sempre foi um conciliador? Sim, é verdade, mas de qualquer forma, o eleitorado popular, não necessariamente politizado de esquerda, quem traz ele é o PT, é o presidente Lula. A base social do lulismo é essa agora, o pessoal lá do semiárido, das favelas, das regiões desfavorecidas do Brasil. Saindo ele, não tem mais esse laço que une o Partido Trabalhador, ou pelo menos se reduz muito. E dependendo das medidas que o partido vier a fazer, né, com esse novo comando, a gente teme pelo futuro do PT, porque o que a gente viu foi os partidos sociais-democratas aqui na Europa, todos se tocarem fogo em si mesmo, se imolarem em si mesmos, se imolarem, assumindo o país num contexto de crise e fazendo o trabalho sujo exigido pela direita, pela finança transnacional, traindo as suas bases. Então, entra de uma maneira, trai as bases e acaba. A gente está falando isso porque a gente viu de perto, não foi um caso só. Aconteceu em Portugal com o Partido Socialista, aconteceu na Espanha com o Partido Socialista Obreiro Espanhol, PSOE, aconteceu na Itália com o Partido Democrático, PD, aconteceu na Grécia com o PASOK, aconteceu na França com o Partido Socialista Francês, que de todos esse é o avô de todos esses partidos socialistas europeus, com uma história de mais de 100 anos. Na última eleição, em 2017, que elegeu Macron, né, que é muito parecido o perfil com o do Fernando Haddad, o Partido Socialista Francês elegeu 30 deputados. Com isso não tinha mais fundo partidário, teve que vender até a própria sede, que ficava ali perto do Palácio do Eliseu, e era um prédio histórico, onde momentos importantíssimos da luta socialista, momentos históricos da própria política francesa se passaram. Foi para essa sede histórica que o François Mitterrand caminhou quando saiu do Eliseu, enquanto presidente, foi para a sede do PS. Mesma coisa, François Hollande fez a mesma coisa. Então era um prédio histórico, tiveram que vender, porque não tinham nem sequer mais condição de pagar seus fundos. Então a gente teme muito pelo Partido dos Trabalhadores, não porque eu seja petista, nunca fui filiado, até tenho simpatia, sempre votei no PT e gostaria de votar esse ano, quero votar esse ano e por isso estou defendendo o presidente Lula. Agora, a gente teme muito pelo futuro e se acontecer isso que a gente está prevendo, que pode acontecer, como aconteceu aqui na Europa, o prejuízo é muito grande, porque para formar um PT, um partido de massas, demorou 30 anos, você não faz de um dia para outro. A gente vê que os partidos, a nova esquerda que surgiu aqui na Europa, não é de massas. Esse Podemos na Espanha, Syriza na Grécia, não tem identificação com o movimento trabalhador, o movimento sindical, não tem aquela capilaridade que os partidos antigos tinham, né? A relação do PS com as centrais sindicais era centenária. E aí surge esse novo, aí, né? A França insubmissa na França, Jean-Luc Mélenchon, não tem essa coisa meio, o esquerdismo difuso, né? As minorias, o tal, não tem aquela organização e vinculação com o trabalho que esses partidos antigos tinham. Então, para formar um PT, não vai ser, vai ser o PT, o PSOL, não vai tomar conta, porque é muito diferente. A fazer essa capilaridade, a representatividade, a gente vê que o PSOL praticamente não existe no meio sindical, né, penetração muito pequena, até nas comunidades carentes, né, o voto popular. A gente viu como na disputa do Rio de Janeiro, onde o pessoal é mais forte, a disputa com o Marcelo Freixo, entre o Marcelo Freixo e o Crivella, que o Marcelo Freixo teve voto na zona rica e na zona pobre o pessoal votou no Crivella. Teoricamente, o partido de esquerda, o pessoal votou no outro, porque tem um discurso mais popular, até pela questão religiosa. Então, a gente teme muito pelo futuro da luta de esquerda e nacionalista institucional se a gente cortar as pernas do PT. E por isso que a gente se bate aqui contra ferrenhamente, apesar dos ataques, vamos continuar, que estão se intensificando. Vocês viram aí, eu falei ainda pouco antes do Paulão entrar, da sem-vergonhice de dizerem agora que tem que desistir da candidatura ainda essa semana, porque senão o TSE vai impugnar. O TSE é malvadão, vai impugnar. A gente falou, a ONU deu um cheque, o pessoal descarado, agora, como levou um cheque da ONU, quer permitir ao golpe dizer que não descumpriu o direito internacional. É incrível. Então, nós vamos nos bater porque entendemos que o PT é importantíssimo para a nossa luta. É a nossa perna na luta institucional, que a gente tem que manter. A gente sabe que as instituições não funcionam mais normalmente, a gente sabe que estamos diante de um golpe de Estado, mas a gente precisa ter aquela perna ali para justamente explicitar a participação das instituições. Então, toda vez que o PT vai no Senado e obriga esse pessoal, ou na Câmara, em votações, obriga esse pessoal a mostrar a cara nas comissões, vai ao STF obrigando eles a colocar o nome deles e a digital no golpe, como vai acontecer. Aí se desculpa, Paulo, já interrompi você, mas eu vou falar isso. Eu acabei de mandar uma mensagem para o Cristiano Zanin sobre o ministro Barroso, que é quem vai fazer. Foi meu professor de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando eu tinha 17 anos. Ele
ele como relator desse registro da candidatura do Lula, ele é um pavão. Ele, eu acho que é a pessoa mais vaidosa que eu já vi na minha vida. Ele adora viajar o mundo, falar em colóquios internacionais, né, falar tal. Ele vai estar, com certeza, muito puto de ter que colocar o nome dele na decisão que vai entrar para a história como contrariando a decisão, a medida cautelatória do Comitê de Direitos Humanos da ONU, entendeu? Então, isso é necessário. Então, é importante ter essa perna institucional para o PT chegar lá e fazer isso. Até mais depois eu falo mais sobre isso, porque tem uma coisa interessante, né? Cavaram aí, publicaram na internet, Paulão, um artigo do Barroso de 2009 falando das obrigações do Brasil no Pacto de Direitos Humanos do Comitê de Direitos Humanos, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, falando que é isso mesmo, que é obrigação para o Brasil e tal, assim, maravilhoso. Acharam esse artigo de 2009 e eu já mandei uma mensagem aqui para o Zanin, como eu conheço o Barroso, né, e conheço o pensamento dele, estudei, fiz mestrado de Direito Internacional na UERJ, eu sei o argumento que ele vai usar para dizer que a lei da ficha limpa prevalece, imagino que eu saiba o argumento que ele vai usar. Então já mandei aqui agora de manhã para o Zanin, para ele dar uma olhada e se preparar, mas a gente sabe, golpe é golpe, ele vai fazer isso, agora vai ter que botar o nome dele, e é por isso que é importante a gente preservar o PT enquanto a nossa voz institucional, e não se faz um partido de massas do dia para a noite. Bom, então para concluir... Mas então, assim, só assim, então, as pessoas que têm um mínimo de bom senso, né, no Brasil, mas o único líder popular, o líder disparado nas pesquisas, agora com 37, não vai participar por causa do tal triplex lá, é uma coisa que choca, até no particular, as pessoas que são de direita, até, mas que são, né, mais decentes. Então, a minha visão em relação a essa medida cautelatória da ONU, né, é que a ONU ela simplesmente, né, decidiu, ou recomendou, o que todo brasileiro razoável enxerga, que esse processo é um absurdo, né? Então, eu vejo que a ONU apenas... Agora, eu não digo só a ONU, não. Eu tenho colegas, tenho contato, tenho amigos também, né? Tenho um amigo argentino, tenho amigo lá na Inglaterra, né? Eles também ficam chocados, não é só a ONU, não. Acho que o mundo, de uma maneira geral, fica chocado com o que ocorre internamente no Brasil, independentemente do mérito do Lula, vamos dizer assim. Apesar de eu reconhecer que ele tem muitos méritos, e eu penso que a posição de vocês é uma posição perfeitamente defensável. Se o mundo, se a ONU, se as pessoas íntegras no Brasil enxergam que tirar o Lula do processo eleitoral é um absurdo, nada mais normal que vocês também tenham essa visão. Vocês estão... Né? Ocorre que eu convivi muito com os parlamentares do PT. E não é só o Lula que é extremamente pragmático, não. Os parlamentares do PT que eu convivi, eles são extremamente pragmáticos. E eu diria que muitos, né, que não são pragmáticos, e eu considero que são os melhores parlamentares do Congresso Nacional, que são senadores, que são deputados que eu convivi, eles talvez estejam nessa linha. Nós vamos defender o Lula até o final. Mas, infelizmente, nesses anos todos que eu trabalhei no Congresso, não são esses melhores parlamentares que têm poder de decisão no PT. Ô, Paulo, esse seu alerta é corretíssimo, a gente tem a exata noção disso, a gente sabe da divisão interna no PT quanto ao que fazer agora, se eles deixam o descarte de Lula ficar muito escancarado, ou se conseguem manter pelo menos até os últimos recursos na Justiça Eleitoral. Essa é a briga que está sendo travada agora. Só que eu queria dizer o seguinte, nós aqui de fato somos idealistas, mas a gente também está defendendo a manutenção da candidatura do Lula por pragmatismo, porque a gente sabe que para enfrentar o golpe, ter eficácia no enfrentamento ao golpe,
A gente tem que enfrentar o judiciário, o avanço do judiciário na política. Não há como achar que um golpe que pegou... que golpe é golpe. Fez as coisas feias que teve que fazer para chegar e se manter no poder. Não há como acreditar, lógica elementar, que um golpe que está com a caneta na mão vai falar assim, olha, eu aceito dar a caneta para você numa boa. Eu sei que eu dei um golpe na soberania eleitoral há 2 anos, mas eu estou muito arrependido. Então, se a soberania eleitoral disser que o que eu fiz foi errado e feio, eu vou dá-la para você. Golpe é golpe. O petróleo do pré-sal continua existindo, os interesses dos Estados Unidos continuam existindo, os interesses da finança internacional continuam e nada disso mudou. O STF continua sendo o mesmo, não vai ser mudado na eleição. O Congresso que vai vir vai ser provavelmente pior, mais conservador do que a gente já tinha. Então, não há por que achar que a condição de colocar uma pessoa lá eleita vai mudar, porque todas as condicionantes... Então, quando a gente coloca que é necessário, pela sobrevivência do Brasil, dar o enfrentamento ao golpe, nesse ano, usando a nossa maior arma, que é a capacidade, que é o presidente Lula, primeiro pela sua capacidade de articulação política, mas também pelo seu laço e capacidade de mobilização da população. E a pessoa fala, ele não está botando pessoa na rua. Não está botando pessoa na rua porque foi sabotado pelo que ficou fora. Agora, mesmo que não conseguisse colocar a pessoa na rua, ele comove as pessoas. A intenção de voto coloca isso. Então, mesmo que as pessoas não vão para a rua quebrar tudo, botar fogo, elas estão do lado dele. Todas as pesquisas mostram isso. Então, a gente vai perder mão desse ativo, que é a nossa maior arma, nesse enfrentamento inarredável, incontornável, a gente só está adiando. Mas para retomar o projeto nacional e a defesa das pautas populares, não há outro meio que não enfrentar os operadores locais do golpe, que é o judiciário. A nossa maior arma para enfrentar o judiciário é o presidente Lula, que a gente está mostrando que está sendo injusto e está fazendo um processo que é recriminado até internacionalmente. A gente vai abrir mão disso, ainda mais voluntariamente, agora com essa história aí de dizer que essa semana ainda vão descartar o Lula e substituir, inventando história que vai dando pro TSE. Então, isso é por pragmatismo, que também que a gente defende o presidente Lula. Tem idealismo, tem gratidão, tem até uma questão moral individual, da gratidão pessoal que todos temos pelo que ele fez pelo Brasil, é o resgate da emancipação brasileira, da soberania nacional, do resgate das populações aí desfavorecidas por 500 anos, mas além de tudo isso, e esse pensamento político, além de tudo isso tem pragmatismo também, porque a gente sabe que para derrotar golpe, a gente precisa dele, e então temos que mantê-lo, não podemos permitir que essa operação de descarte vá à frente. Eu queria muito que esse pessoal que você está falando aí, os deputados pragmáticos do PT, pensassem logicamente e vissem que não há sobrevivência para o PT em 2019 sem o Lula. O ataque do judiciário ao PT, que está matando o partido no varejo, né, cada dia um deputado e pega aqui e tal, vai continuar. Ou a gente enfrenta no atacado esse ano, pegando o presidente Lula, peita, ou a gente vai permitir não só que o golpe se legitime, porque vai tomar um banho de eleição aí, vai falar que agora pode, e o ataque no varejo lá de pegar petista um por um, vai continuar no ano que vem, nada, as instituições todas vão continuar funcionando normalmente contra o PT. Então, a gente espera que essas pessoas pragmáticas saiam um pouco desse frenesi eleitoral em que elas se meteram, porque essas não são eleições normais, o golpe não vai entregar a caneta como eleição, e entendam que isso também é pela própria sobrevivência delas. É isso aqui que a gente quer dizer. A gente não quer dar lição de moral a ninguém, a gente está tentando discutir estratégia, né, pensamento estratégico e lógica das mais elementar. Então eu vou me corrigir aqui, né? Talvez eu tenha usado realmente, eu acho que eu usei a expressão pragmatismo, né? De maneira inadequada, de maneira errada, né? Talvez a expressão não seja pragmatismo, talvez seja existe uma corrente que eu sempre vi dominar no Congresso Nacional do PT, que não digo que ela então não vou usar outra expressão. Não Paulão, é que ela seja pragmática. Paulão, é o seguinte, você está certo no recorte que você fez. Você está certo, você não precisa mudar. As pessoas precisam... Não. É só mudar, talvez, só a palavra. É que essas pessoas, elas, vamos dizer, elas têm muito apego ao cargo, muito apego ao poder, muito apego ao dinheiro, né? E elas enxergam no Haddad, né, um candidato viável que faria com que eles continuassem no poder, com os cargos, com toda a máquina, com todos os cargos, e ao invés de partir para uma posição que eu concordo que também é pragmática, de confronto, né? Então, existem essas pessoas. Agora,
O grande problema é que o Brasil, ele de fato não é um país que tende ao confronto, né? Então, você vê, a ditadura militar no Brasil ela durou muito tempo, né? O golpe está durando, esse regime Temer destruindo o Brasil, e a população brasileira realmente ela não é uma população que a gente pode discutir as mil razões, mas não é uma população que confronta. Ô, né? Paulão, só esclarecer esse ponto que é importante. Muitas pessoas perguntam o que a gente propõe, estamos propondo revolução, luta armada? Não. Até porque seria imoral nós que moramos fora do Brasil dizer que o pessoal tem que derramar o seu sangue na rua no Brasil. A gente não defende revolta armada, violência, nada disso. Agora, a gente tem que partir para uma tática do empate, nesse caso, e reduzir o tamanho da vitória deles que está dada. O golpe, eles estão com a caneta, eles vão manter a caneta de qualquer forma. Então, em vez deles poderem conquistar o discurso de que foram eleitos, que agora tudo, né, Não, a gente quer, desde o início, questionar essa eleição, dizer que ela é uma fraude, primeiro porque o candidato que as pessoas queriam votar foi retirado, além disso não há segurança no voto, tem possibilidade de fraude na programação e na totalização. A gente quer, primeiro, dizer que o juiz roubou. Em segundo lugar, diminuir ao máximo a diferença de gols. A gente vai perder, mas a gente vai perder de 7-1 ou a gente vai perder de 3-2 com um pênalti que o juiz ladrão marcou para o outro lado. É isso que a gente quer, é isso que a gente entende. E para conseguir esse empate, desgastar ao máximo o tamanho da vitória deles, só usando o nosso principal ativo, que é o presidente Lula. Essa é a nossa visão. Nós não defendemos aqui revolta armada. A gente quer partir para a tática do empate. Não, assim, eu não estou dizendo, realmente, eu não vejo o povo realmente indo para o confronto mesmo. Não. Eu digo o seguinte, quando você pega, né, eu falei aqui do setor petroquímico, né, pode ser desnacionalizado, a Petrobras sendo desintegrada, os ativos sendo vendidos, a população brasileira ela assiste a tudo isso. Você acha que o boliviano assistiria a tudo isso? Assistiria ao regime Temer? Não vejo cenário para o povo boliviano, povo equatoriano, povo venezuelano, até povo chileno. A Codelco lá no Chile ela é imexível. Né? Então, o grande problema é que nós vivemos num país chamado Brasil, que tem 3 candidatos. Eu diria que um é extrema direita, que é o Bolsonaro. Nós temos um que é extrema direita, que é o Alckmin, e temos um de direita, que é a Marina. Né? Então, nós só temos candidatos aí, tirando o Lula, de direita, indo da direita até a extrema direita, ou até fascista, ou coisa do tipo. Então, esses 3 são os 3 candidatos que a gente corre o risco de ver, né, de serem eleitos. Nós temos 2 candidatos, na minha visão, de centro-direita, que são o Ciro e o Lula. Mas, pelo menos, e o Haddad. O Haddad talvez até mais para a direita. Né? O Lula talvez mais para centro. Eu tenho muita... eu espero até que, se o embate... né, vencer. Agora, vou dizer assim, eu morando aqui no Brasil, esse embate ser vencedor não vai ser tarefa fácil, não. Agora, se a gente imaginar o Haddad, né, aí indo até para... O Haddad realmente centro-direita, né? O Lula talvez centro, e talvez com esse ingrediente aí do Wellington, que pode vir aí um novo Lula, né? E isso seria o melhor dos mundos, né? Um Lula que governasse com a esquerda do PT e não com os que eu chamei aqui de pragmáticos, mas talvez a expressão realmente não seja pragmático, não, seja pior que pragmático. A gente queria ver o Lula governando o Brasil com a esquerda do PT, com a militância de esquerda do PT. Esse é o melhor cenário, mas não é um cenário... Ô, Paulão, para encerrar a sua participação, eu quero dizer o seguinte: Lula, voltando, ele não vai governar nem com a esquerda do PT, porque procura-se, tá? Mas com o povo. Porque
Lula é maior do que o PT e o eleitorado de Lula é muito maior do que a militância do PT. Isso tem que ficar muito claro. O PT hoje é um refém. Mas eu não vejo consistência ideológica no Lula para realmente ter um governo de esquerda no Brasil. Eu não vejo o governo do PT no Brasil. Eu vejo. Sabe quando é que eu vejo? Quando a Dona Marisa continua processada, mesmo depois de morta, quando ele continua preso, mesmo sem crime, quando ele tentam alijá-lo do processo político à revelia do povo. Então eu vejo, sim, Lula dependente de satisfazer a uma aspiração extra-PT. Lula sabe que dentro do PT... Hoje, Lula é apenas uma pessoa que pode representar a legenda do PT. Eu vejo o PT maior que o Lula. Eu vejo a militância do PT maior que o Lula. Eu vejo o PT como sendo um partido que no futuro pode ser, de fato, de esquerda. E a coisa mais importante para mim é preservar a militância de esquerda do PT para que no futuro a gente tenha, de fato, um governo de esquerda. Essa entrega do pré-sal, todos os problemas que ocorreram na Petrobras, não há como negar. Se o pré-sal está sendo entregue hoje, é porque o governo Lula e o governo Dilma sequer foram capazes de deixar uma legislação no Brasil que criasse constrangimento para a entrega, né? Não houve esse constrangimento. Não houve nem necessidade de alteração legislativa. Você pode fazer as vendas, pode... A Petrobras, sempre minoritária... O que foi o leilão de Libra? Foi a Petrobras minoritária, compondo com multinacionais. Então, isso, de certa forma, é consequência de um governo que não foi de esquerda, na minha visão. Sim, então, eu vejo Paulo, o PT não, você tem muito toda a maior razão. que o Lula. Você não está nem mencionando a questão que a diretoria da Petrobras, a diretoria do golpe, foi nomeada, na verdade, pela Dilma. O golpe entrou e não precisou mudar nada. Só que isso foi justamente o primeiro exemplo que a gente teve no Brasil da traição às bases. A Dilma foi eleita com um programa e governou com outro, foi derrotado. Colocou o Joaquim Levy na fazenda e entrou com aquela orientação ali de financiarizar a Petrobras, até talvez um pouco antes, já no final do primeiro governo. E a gente viu o resultado prático do que é traição às bases, essa militância que você falou que é importante preservar, ocasiona. Quando ela precisou, porque o outro lado... Mas a traição às bases ocorreu pelo Lula. O Lula que colocou o Meirelles, o presidente do Banco Central, o Palocci como ministro da Fazenda, o Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras, com amplos poderes, fazendo absurdos. Eu acompanhando isso tudo aqui. Então, eu tenho críticas também ao Lula, né? Não, claro, você tem toda a razão. Eu concordo com você. Então... Somos democracia. Olha, aqui a nossa maior paixão é a democracia. E a democracia, ela só existe com o contraditório. E a sua opinião ela é convergente muito com da maioria do crítico, verdadeiro crítico do que é ser esquerda. Porque você não é um militonto, um cara que veste uma camisa vermelha e vota até em Marta Suplicy se ela voltar para o PT. Não é isso? Eu sei que você não é esse tipo de cara. Então, eu só discordo de você nessa coisa, de dizer que o PT é maior do que Lula, porque o PT sem Lula é Haddad, Zé Cardoso, Dilma, Mercadante, aí, pelo amor de Deus, meu irmão. Não, mas eu não tenho essa visão, não, Everton. Eu convivo diariamente com a militância do PT, com os assessores do PT no Congresso Nacional. Eu digo a você, o PT ainda é grande. E essa militância, boa parte dessa militância, também tem muitas críticas ao que ocorreu no governo do PT. A gente por isso que eu tenho uma idolatria ao Brizola. Eu reconheço aqui. Então, se eu tenho essa idolatria, eu reconheço líderes populares. E eu, de certa forma, tenho uma idolatria também ao Lula, porque eu não nego o que ele fez e a comunicação que ele tem com a base. Agora, eu só não coloco o Lula, né,
como tendo sido o grande estadista do Brasil, porque eu sou esquerdista e vou morrer esquerdista, e não vejo que tem problema comigo. E eu não vejo o Lula como realmente uma pessoa ideológica. Eu penso até um pouco diferente de você, que a saída do Lula, né, do contexto daqui a alguns anos, porque o Lula vai morrer, tá certo? Pode ser que a saída de cena do Lula faça com que o PT seja grande de fato. Porque o que o Lula faz? Ele chega e fala assim, não, a Dilma vai ser a presidente da República, põe lá a Dilma. A Gleisi Hoffmann vai ser a presidente do PT. Então, o Lula, ele tem muitos méritos, mas eu enxergo também defeitos do Lula, tá certo? E agora, se você perguntar o meu voto, se o Lula for candidato a presidente da República, você pode estar certo. Eu cheguei a pensar em votar em Ciro Gomes. Depois que eu vi a assessoria econômica dele lá e tal, e como o PDT não é um partido, está longe, não dá para comparar PDT com PT, e por acreditar nos jovens do Brasil, nos jovens do PT, eu diria para você que o meu voto é do Lula. Eu voto no Lula. Então, eu não estou aqui criticando o Lula e dizer que não voto no Lula. Não, meu voto seria do Lula, tá certo? E voto no Lula com um prazer muito maior do que votaria até no Fernando Haddad. Porque, realmente, entre Fernando Haddad e Lula, apesar da falta de ideologia do Lula, eu vejo no Lula um compromisso popular que eu não vejo no Fernando Haddad. Agora, acho que todos os dois são de centro-direita. Não acho que nenhum dos dois são de esquerda, de fato, tá certo? Mas Paulão, então meu voto seria do Lula, né? Tá certo? Paulão, é espetacular o seu comentário. E é isso mesmo, ser de esquerda não é ficar sempre botando panos quentes e abrindo mão do que importa, não. É debater o que importa. Você está aqui para falar o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Então, eu sou muito grato a você por transcender ao tema proposto para você, mas a Petrobras está presente em tudo e é a razão do golpe. É o pré-sal, é o petróleo, é a Braskem, não é? É tudo relacionado ao petróleo que está motivando a prisão de Lula, que está motivando todo esse desrespeito às leis e os acordos internacionais, que está fazendo com que ministras sambem para chamar a atenção nas redes sociais, lacrando nas redes sociais, ao invés de trabalhar para a defesa, trabalharem ministras e etc., né? Trabalharem em defesa das leis e de uma imagem de um país que se respeita, porque estamos hoje representados por pessoas que não se respeitam e por isso devemos derrubá-los do poder e por isso devemos denunciar, como você denunciou, a necessidade de políticas que representem as aspirações populares, porque eu sempre digo aqui, não temos hoje, principalmente sem Lula, proposta de esquerda nas urnas. Eu digo isso todos os dias e sou chamado pelos pseudos intelectuais brasileiros de maluco, de agitador, de quem quer separar, dividir uma esquerda. Primeiro, que não existe. Segundo, que nunca foi unida no seu esboço. Não é? Então, muito obrigado, Paulão, por hoje. Só antes do Paulão ir embora, Wellington, queria só comentar um comentário brevíssimo, que é o seguinte: ele observou aí que o governo Temer, com a proposta antipopular do Temer, provavelmente não teria conseguido prosseguir esse programa numa Bolívia, no Equador, ou até na Argentina. A gente está vendo que estão conseguindo um pouco, mas com muito mais dificuldade do que no Brasil, com mais protestos. Eu queria lembrar uma diferença, sem querer ser determinista, porque é contra isso que a gente tem que lutar para falar. Não só o passado escravocrata, né, que tisnou muito a psique nacional e também a nossa baixa educação e educação política, que é um projeto de longo prazo da elite, mas também o fato de a gente ter a capital em Brasília, essa cidade que é longe de tudo. Nós somos um país continental,
A capital está lá no meio do nada, no meio da plantação de soja, por todos 360 graus de plantação de soja, e no meio tem uma ilha do poder nacional. Então, realmente, e é uma cidade, né, feita daquela maneira do Oscar Niemeyer e tal, mas é uma cidade difícil, é grande, ampla, você colocar massa ali para pressionar. Todo mundo que já tentou organizar ato público em Brasília sabe da dificuldade de você tentar aquele espaço amplo, mostrar, porque fica tudo diluído, tudo é difícil de articular. Então, assim, o projeto de Brasília, infelizmente, admiro muito o Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, tudo, mas assim, era tudo que governos antipopulares queriam, porque tanto assim que você falou aí, a ditadura militar ficou 21 anos, garanto que isso foi muito mais fácil fazer isso ficando em Brasília do que ficando no Palácio do Catete, ali no Rio de Janeiro. Então, realmente é um problema, mas a gente tem que lutar contra isso, não tem que ser determinista, é continental e a capital está lá no meio do nada. Não, é um dado, mas então a gente tem que se esforçar mais ainda do que esses outros povos que você mencionou, para trazer consciência política para o nosso povo, porque a gente tem que compensar esse fato diabólico da nossa capital ficar no meio do nada. Esse é um lugar difícil de você organizar atos públicos. E por fim, né, colocando um pouco mais de esperança em você, Paulão, também a esperança que eu me alimento com relação ao novo Lula, o Lula que vai sair dessa experiência, ele que antes de ser preso, falava coisas que ele não falaria antes, como retomar o que foi entregue no pré-sal, o referendo revogatório, para tirar tudo que o golpe falou. No programa do PT, do Fernando Haddad, ele fala: podemos chamar referendo revogatório quando necessário para tirar entraves legislativos, e não fala em retomada mais do pré-sal. Agora também ele falou da democratização da mídia. Esse é o novo Lula, que perdeu o amor da sua vida, a sua companheira, e é o Lula, Paulão, que aprendeu que não foram os bajuladores que ficaram a vida inteira, esses que você chamou de pragmático, mas que você mais o sentido que se queria dar era de fisiológicos, que ficavam aplaudindo ele quando ele estava lá com 96% de aprovação. Não foram esses. Esses não ajudaram ele, pelo contrário, na hora que ele precisou, esses traíram. Quem tentou ajudar ele e foi frustrado no seu esforço foi o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que chegou lá quando ele estava com esses mesmos 97% de aprovação, que é 86% de bom e ótimo, mais 9% de regular, que em todo lugar do mundo se conta assim, só no Brasil que regular não conta como aprovação. Então o Lula só tinha 4% de rejeição em 2010. Foi esse embaixador que chegou lá para ele e ousou lá, quando foi se despedir, pediu demissão, o presidente Lula falar: olha, presidente, com toda aquela humildade do embaixador que quem acompanha o Duplo Expresso já conhece, chegou lá e falou: presidente, queria agradecer a oportunidade de concluir a minha carreira no serviço público, com essa distinção de ser ministro, né, servir nesse governo que mudou a história do Brasil e servir como ministro, muito obrigado. Aí o povo lá, não, mas eu queria só dizer uma coisa, presidente Lula. O que é? Se o senhor não voltar em 2014, o senhor vai ser preso. Lá em 2010, quando o cara estava andando sob as águas, falou. Então ele sabe que quem ajudou ele na hora que precisava era quem tem a ideia nacionalista, quem tem a solidez ideológica que você não identifica com razão nele. Ele é um pragmático, sempre foi conforme os ventos ali internamente, em termos ideológicos. Mas ele sabe quem estava do lado dele, quem estava certo, quem falou para ele o que ia acontecer, é quem tinha esse pensamento estratégico, a solidez ideológica e o compromisso nacionalista. Então, eu acredito que ele aprendeu com tudo que ele viu, as traições que ele viveu na carne, inclusive lá no sindicato, já mostrou que prova. Ele sabe que esse pessoal aí, na hora que o bicho pega, não está do lado dele. Então, tenho certeza que o novo Lula também vai ter esse componente de saber quem efetivamente está do lado dele quando o bicho pega e quem só estava aplaudindo na hora que ele estava cheio de amigos. Tá certo. Então, eu queria agradecer muito aí, viu, Ron, viu, Eta, viu, Camila? Muito obrigado aí pela oportunidade e uma ótima semana aí para vocês, viu? Paulão, você precisa de mais tempo aqui. Você precisa voltar mais vezes durante a semana, porque você fala muito bem sobre sua área de atuação, mas você é um cara que está aí nos bastidores da política. E é espetacular você trazer esse otimismo de que dentro do PT não existem somente Zé Cardoso, Marta Suplicy, que agora está no MDB, né? Mas que poderia estar no PT dentro dessa linha. Marina Silva, Delcídio Amaral, tanta gente aí, Cristóvão Buarque, tanta gente, o Wellington. Pois é, então um abraço para você, Paulão. Um abraço aí, viu? Felicidades para você. Conversamos aqui com o especialista em Minas e Energia, PhD em Engenharia na área do petróleo, Paulo César Ribeiro Lima, conhecido carinhosamente como Paulão, que também falou sobre a Petrobras, o setor petroquímico e a Braskem, mas deu aqui
uma visão política extremamente crítica em relação à esquerda brasileira, que, como você percebe, não é apenas um pensamento meu ou de Rômulo. Pessoas que atuam na política e são militantes políticos estão ávidas por uma postura à esquerda na política brasileira, coisa que não existe nas urnas há muito tempo. Paulão extrapolou o tempo, obviamente. Quem vai chegar agora é o doutor em economia Gustavo Galvão, que vai falar sobre Turquia, Argentina, Venezuela, a era dos ataques às moedas do terceiro mundo e o uso irresponsável de reservas. Esse tema está diretamente ligado ao que Fernando Haddad anunciou como uma das metas do PT, no que chamam de plano de governo do PT, mas que está mais parecendo o plano Haddad. Não, é pior, Wellington, chamam do plano Lula. Isso que é trágico, né? Não, plano Lula, é de lascar, e aí de Lula não é nada. Ô, Wellington, só fazer uma distinção agora antes da gente chamar o Gustavo para comentar isso, que é o seguinte, o Paulão, ele tem o privilégio de estar aposentado, então não tem nenhum constrangimento em ser tão incisivo quanto ele foi. Não é o caso do Gustavo, que é mais moço e não pode se pronunciar abertamente sobre temas políticos, já não pode constranger as pessoas com quem ele trabalha no Congresso Nacional. Mas eu queria perguntar em abstrato, essa questão, a gente observou aí no programa do PT essa questão de uso das reservas, então a gente vai tratar disso, que é preocupante, né? Foi dito que seria usado para infraestrutura, não entendemos como isso é possível, né? Já adiantei aqui no programa, ou para pagar a dívida, que seria pior ainda, a dívida interna, dolarizar a dívida interna. Mas isso eu queria perguntar de um ponto de vista da ciência política, que ensina a manter o poder, a questão lá que eu conversava com ele ontem, que ele vai falar para a gente da Venezuela, o Wellington Calazans, porque a ciência política é a arte que ensina na manutenção do poder e tem aquela história quando o presidente é eleito de falar agora eu sou presidente de todos os brasileiros, sou presidente de todos os americanos. Isso, se foi verdade algum dia, eu duvido, acabou. A gente vive num tempo de polarização, radicalização dentro dessa polarização e golpismo de parte a parte, em todo mundo, de instabilidade institucional. A gente está vendo as sucessivas tentativas de golpe soft coup no Donald Trump nos Estados Unidos, na matriz do presidencialismo. E no Brasil a gente viveu um golpe. Então, não existe mais essa história de você ser o governo de todos e trair as suas bases, que você vai precisar dela ao longo de todo o seu mandato para ficar no poder, elas mobilizadas, para atender o outro lado que não tem como ser cativado e cooptado. A gente viu o exemplo claro disso com a Dilma Rousseff em 2015. Ela entrou, traiu a base, né, colocou o Levi na fazenda e tentou agradar o outro lado. Vou fazer isso, vou ceder aqui na Petrobras colocando regime de urgência para mudar o regime do pré-sal e a Petrobras como operadora e tal. Os outros deram o golpe do mesmo jeito, porque não há mais essa possibilidade de composição, e a base dela, quando ela precisou para mostrar que ia ser caro tirá-la do poder, não estava lá. E foi muito barato, muito fácil tirá-la do poder. E aí o Gustavo Galvão estava me contando ontem, e por isso que eu quero saber, que na Venezuela parece que eles entenderam essa lição muito bem, e eles sabem que não podem trair a base do chavismo, que o golpe está na esquina. Como vai estar no Brasil? No que você trai a sua base, você vira um pato manco e cai, como caiu a Dilma Rousseff. Então, com essa introdução, queria chamar o Gustavo para conversar com a gente. Bom dia, Gustavo Galvão. Gustavo, eu queria antes pedir desculpas aí pelo atraso, tá? Da sua entrada, mas o Paulão estava num momento muito inspirado e eu tenho certeza que você, que indicou o Paulão aqui para o Duplo Expresso, compreende a necessidade de termos dado esse tempo extra a ele aqui no programa de hoje, tá bom? Tá ótimo, Wellington. Bom dia. Bom dia a todos. Então vamos responder aqui. É claro, eu estava assistindo a conversa aí, estava achando interessante também. A pergunta, uma coisa, o Rômulo fez uma pergunta que era o final da minha história aqui, né? Última coisa. Mas eu vou responder, Rômulo. Uma coisa engraçada a Venezuela, eu vou ver o nome aqui, ó. Eles criaram uma espécie de cartão patriótico, alguma coisa assim. Tem 10 milhões de pessoas que têm um cartão patriótico. Quem que é? O cartão patriótico é o seguinte, é quem ganha o Bolsa Família, é o mais pobre. Isso numa população, a Venezuela tem uns 20 milhões, né? Metade da população. E, então, o cartão patriótico, ele permite diversos privilégios, vamos dizer assim, para o povo.
uma coisa fundamental, uma coisa importante das medidas que a Venezuela ontem lançou um mega plano econômico que é bastante criativo, né? E que gerou um impacto muito grande. Eles fizeram a maior desvalorização cambial da história mundial em um dia, né? Em um dia que aconteceu em um único dia. Foi 96% de desvalorização ontem na Venezuela, isso é uma coisa bastante grande, e ao mesmo tempo cortou o subsídio à gasolina. A gasolina custava assim, é como se fosse, o custo da gasolina hoje na Venezuela é como se fosse 1/100º de um centavo de real. Hoje um litro de gasolina é isso hoje. E eles fizeram o seguinte, não, nós vamos agora colocar a gasolina no preço internacional, é aumentar, não sei quantos, 100 mil, lá, quantas milhares de vezes vai aumentar o preço da gasolina. Vamos supor, de ontem, né, deve acontecer em uma semana, não sei, pouco tempo. Um aumento da gasolina é inacreditável, né? Só que é o seguinte, quem tem cartão cidadão, cartão patriótico, não vai ter aumento da gasolina, você vai continuar pagando zero pela gasolina. Então, assim, eles tinham que aumentar a gasolina, né? Mas eles aumentaram só para os coxinhas da Venezuela. O povo mesmo não aumentou. Então, essa foi realmente uma medida assim, oposta, né, do que a gente viu no segundo governo, no segundo mandato da Dilma, né, que ela resolveu atender os seus adversários ao invés de atender a base. Gustavo, eu queria encerrar a sua participação dando informação, que é uma nota de falecimento. Morreu aqui, a notícia chegou agora, morreu o diretor de redação da Folha de São Paulo, Paulo Otávio Frias Filho. Folha de São Paulo, que é o laboratório da esquerda brasileira consentida pela Globo. A Globo cria os temas, libera para a Folha os debates fofinhos, e aí quem se arruma por lá e consegue agradar a elite brasileira é autorizado a ser chamado de esquerda no Brasil. Wellington, quantos petistas desse que o Paulão escreveu aí, do pessoal, né, fisiológico e que atende ao mercado, quantos desses não foram ou ainda são articulistas da Folha, ali em página de opinião e tal? Bem lembrado você, eu ia comentar essa notícia também, tinha visto antes de começar o programa, Wellington, ia falar o seguinte, até num tom pessoal, assim, às vezes as pessoas se perguntam por que 2 brasileiros que moram fora, que não vivem, seu sobreviver não depende de se o Brasil vai bem ou vai mal, o que pode estar por trás do engajamento deles na luta pelo Brasil, não sei o que, eles já especularam, né? Uma vez, quando atacaram a gente lá, o articulista que fez o dossiê Fajuto falou, o que está por trás do interesse deles de querer parar a Lava Jato tão rápido? O interesse é isso. Nós aqui, independentemente se você tem fé como eu, se você não tem, a nossa presença nesse planeta é finita. O Otávio Frias Filho, que faleceu, Otavinho Frias Filho, que morreu de um câncer de pâncreas, que é uma doença que, quando diagnosticada, a pessoa já está condenada praticamente. Você pode ter o dinheiro que você tiver. O Steve Jobs, do iPhone, da Apple, teve o mesmo câncer. Ele ainda fez uma malandragem no final, então feia. Ele se inscreveu em fila de doador, que lá nos Estados Unidos é descentralizado, na federação. Ele se inscreveu em diversas filas de doação de vários estados, porque ele podia ficar indo de um para outro com o jatinho dele. Mas mesmo assim morreu. Mesmo com todo o dinheiro, mesmo que você não tenha câncer, um dia você vai morrer também. E o que fica é o legado, daqui a gente não leva nada. Então, quando a gente chega a essa proximidade, o contato através de parentes, com a finitude da vida, e qual é o sentido de nós estarmos aqui, do tempo que nós passamos aqui, é por isso. Qual é o saldo da contribuição do Otavinho para o progresso da população brasileira no seu conjunto, os 206 milhões?
Será que no fim da vida ele não se arrependeu do que ele fez ou estava feliz com a contribuição que ele deixou para a humanidade, em particular para os seres humanos do Brasil? Então, quando as pessoas se perguntam por que a gente está fazendo, por que eles querem tanto derrubar a Lava Jato? É por isso, porque eu posso sair aqui agora e ser acertado por um ônibus. Eu quero ter a consciência de que nos microsegundos finais de consciência eu falo assim, eu cumpri o meu papel nesse plano, fiz o que eu achava certo, na intensidade que eu pude. É essa consciência tranquila que a gente tem toda noite quando a gente deita no travesseiro, e é por isso que a gente vai continuar lutando, falando o que a gente quer tá falando, que incomoda algumas pessoas, é inconveniente, mas é uma necessidade da nossa própria consciência. É isso, Wellington. Rômulo Maia, vamos conversar aqui. Bota esse vídeo aí. Eu sou obrigado, né? Wellington Calazans, a botar esse vídeo. Legendinha, nossa, mãe. Vamos lá. Nossa, mãe. Botei zoom. Duplo Expresso. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente. Tô desempregado, Terminou o vídeo, né, Expresso. Só faltou aí, sabe o quê? Um Padre Washington. Não, pô, deixa eu falar, rapaz. Só faltou aí um Padre Washington gritando, sabe o quê? Quebra ordinária. Dança ordinária. É verdade, velho. Quebra ordinária. Como é que eu vou esquecer dessa tortura se eu fugir da Bahia por causa do Axé Music e do pagode? Né? Então, só faltou isso. Sabe o que é isso aí, Rômulo? É um samba na cara, no corpo do brasileiro. Você viu aí o título que eu dei a esse vídeo, né? É a nova liturgia. Rebola, Carminha. É a nova liturgia do cargo. É o título desse vídeo. Olha... Wellington, eu queria dizer o seguinte sobre isso. Todo mundo tem o direito de dançar, Rômulo. Todo mundo tem o direito de dançar, de sambar. O samba faz parte mesmo da cultura brasileira. A questão aqui é outra. A questão aqui é que cada ato de normalidade que figuras bizarras do regime Temer e os seus tentáculos, no caso aí de Carmen Lúcia, Raquel Dodge, e teve aí a outra lá do STJ, que eu esqueci o nome agora, Laurita Vaz. E cada ato de normalidade dado por um ministro do Supremo, por um juiz qualquer no Brasil, é um ato de deboche praticado contra o povo brasileiro. E é um desrespeito à situação crítica que nós estamos vivendo. Uma juíza do STF, que é presidente do STF, fazer questão de ser filmada e divulgada dessa forma significa nada menos do que um recado que ela está dando para todos aqueles que ainda acreditam que com um livro acreditaram que com um livro iriam conseguir mobilizar muito mais do que com 1 milhão de pessoas nas ruas. Ouvimos isso aqui no Duplo Expresso, de um respeitadíssimo jurista. Então, Rômulo, Carmen Lúcia... Já arrependido, Wellington, já se manifestou aí, depois não volta mais no Duplo Expresso por questão lá
da sabotagem partidária e tudo, mas já se arrependeu dessa colocação, já vimos aí se manifestando em outros locais que não espera mais nada do judiciário, então que era uma bobagem que tinha falado, apesar, respeito muito, mas era uma bobagem, uma autoridade dessa falar que um livro teria muito mais impacto no e aí, Carmen Lúcia do que mostrou, o povo tomando Carmen as ruas. Lúcia mostrou isso, né, Rômulo? Eu vou passar para você a palavra, até porque nem vou poder falar muito agora. Carmen Lúcia mostrou isso. Carmen Lúcia chamou o povo para a porta do STF com esse samba dela aí. É isso, Rômulo. Wellington, estou pegando aqui uma foto, diz o seguinte, a Alcione, coitada, está muito mal assessorada. Ela, eu estou vendo aqui, encontrei, coloquei no Google Images uma foto, porque eu sabia que ela tinha participado eu cortei para botar o vídeo, mas eu vou pegar aqui. Eu sabia que ela tinha participado da campanha contra o golpe, eu sabia que ela tinha participado no segundo turno, na eleição da Dilma Rousseff contra o Aécio Neves, sabia que ela certamente estaria junto com o presidente Lula. Cadê o Chrome? Não estou achando. Sabia que o presidente Lula... sabia que encontraria ela como uma pessoa ligada à cultura popular, encontraria ela próxima ao presidente Lula, e de fato, Wellington, peraí, deixa eu ver aqui, de fato encontrei aqui essa foto, eu não estou conseguindo encontrar a coisa para colocar, mas enfim, infelizmente eu não estou conseguindo, não estou achando a janela, mas colocando aí você encontra uma foto no ato lá no Teatro Casagrande, com todos os artistas, intelectuais. A gente vê uma foto aqui, está o Leonardo Boff dando a mão para presidente Dilma e presidente Lula, e atrás, logo na fileira, está a Alcione. Ela está muito mal assessorada, porque essa pessoa com quem ela canta, todas essas três aí, a Raquel Dodge, a Laurita Vaz, que foi aquela que convalidou a violência que ele sofreu lá quando teve aquele habeas corpus que o Moro ligou de Portugal para dizer que não fosse cumprido, foi quem convalidou aquilo na segunda-feira no STJ, e da mesma forma a Carmen Lúcia é a principal, porque é refém a Carmen Lúcia da sua vida pessoal, não sei se é só por isso, se a canalice, a tibieza dela, a covardia são só por vergonha de ser quem ela é, da sua orientação sexual, de ser homossexual, e das pessoas que a chantageiam para aderir ao golpe terem provas disso, talvez provas picantes disso, porque a gente sabe que esse pessoal é mafioso, hackeia celular, hackeia computador, e por isso deixa o Brasil refém do armário dela. Teve gente que falou ontem, assim, mas eu não gostei que vocês falaram da Carmen Lúcia. Na primeira vez que a gente falou, eu vou dizer o seguinte, não poderíamos ligar menos para o que a Carmen Lúcia gosta de fazer na intimidade dela. O problema é porque ela tem vergonha de quem ela é, porque ela é mal resolvida, e talvez porque eles tenham cenas aí explícitas, ela mantém o Brasil refém do armário em que ela se meteu dentro. Então, a partir do momento em que ela aceitou estar no STF, exercendo poderes de Estado, e está lá sendo chantageada e cedendo às chantagens no seu exercício de poderes de Estado, isso vira um tema público e de Estado. Porque o Brasil está refém da vida privada dela e da vergonha que ela tem de ser o que ela é. Então, se ela quer manter isso privado, a obrigação dela era, no momento que apareceu a primeira chantagem com relação a ela ser lésbica, ela falar, eu saio daqui. E ela quase fez isso, Wellington. Naquele momento ali foi esse ano, não lembro qual foi o julgamento, não sei se foi o foi aquela história de se pautava ou não pautava as ações, porque aí o pessoal, a ação da prisão em segunda instância, e o Marco Aurélio Mello falou que ia levar para o plenário, não ia levar para o plenário. Eu sei que ela foi tão pressionada pelo golpe, por um lado, e pelo regime Temer. Parece que o regime Temer tem provas também, mas não seriam tão assim, e o pessoal que sustenta a Lava Jato, os Estados Unidos tem provas mais pesadas ainda. Os dois lados têm. Então ela estava sofrendo pressões distintas, porque era um julgamento em que o regime Temer ia contra a Lava Jato e os interesses transnacionais iam a favor da Lava Jato. E aí os dois lados estavam chantageando com a mesma questão, a orientação sexual dela, o fato dela ser lésbica e deles terem provas disso para mostrar ao público. Ela, naquele momento, falou assim, a pressão foi tão pesada, inclusive com o herdeiro da Globo, João Roberto Marinho, indo a Brasília se reunir com ela. Imagino que ele levou, né, no celular dele fotos. Nesse momento ela falou, vou renunciar. Aí no que ela falou, vou renunciar, eles todos tiraram o time do campo, e aí no final ela ficou com o lado do golpe lá, se compôs, eu não lembro mais qual exemplo específico, mas ela quase fez. Agora, a obrigação dela
se ela quer manter o segredo sobre a sua orientação sexual, era, no momento da chantagem, falar: eu não tenho mais condições de ocupar esse cargo e exercer poderes de Estado. Então, a hora dela era saída. O fato dela estar permanecendo mostra que ela é uma canalha, além de ser covarde, muito mal resolvida, deveria fazer análise aí para se resolver. A gente está no século XXI, os pais dela possivelmente já morreram, acredito, né, da idade dela, não tem porquê ela ficar com vergonha disso em pleno século XXI. Agora, ela não tem nenhum direito de manter o Brasil refém do que ela quer esconder. E é por isso que a gente fala aqui, vai falar essa questão da Carmen Lúcia. Falávamos primeiramente de uma maneira velada, mas há muito tempo já falamos que essa era a questão. Wellington, eu acho lamentável, como eu falei, ver a Alcione, que é uma representante da cultura popular, é o povo que está sofrendo, é o povo que está pagando por ação direta dessas pessoas com quem ela está aí se congraçando, se confraternizando. É um escárnio, é muito triste, é lamentável. Eu sou um admirador da Alcione, acho ela uma das maiores intérpretes vivas do Brasil atualmente, tem muito talento, mas eu gosto da Alcione antiga. E sabe que depois que eu vi essa coisa pavorosa ontem, eu fui assistir um vídeo da Alcione lá do Surdo, né, que foi o primeiro sucesso dela, depois o Pandeiro, lá nos anos 70, quando ela estava em volta ali com o pessoal do samba, né, pessoal sofrido, né, todos negros ali, bem escuros. Você vê que fora ela não tem um negro nessa cena, Wellington. Lamentável, entendeu? Ali parece, né, lamentável dizer isso, né, às vezes as pessoas falam que só a pessoa negra pode criticar negra, mas parece o escravo doméstico, aquele, né, o capitão do mato, ela congraçando com a elite que está ferrando os negros do andar de baixo, né? Parece uma capitã do mato ali legitimando o apartheid social que a gente vive. Eu acho lamentável, triste, e eu me reservo o direito de fazer essa crítica assim mesmo sem ser negro, porque sou mais solidário aos negros do que a senhora Alcione. Lamentável esse papel que ela se prestou ontem. E Wellington, você falava aí em normalização, né? Porque isso contribui para o esforço de normalização do estado de exceção. Sabe quem também está contribuindo muito e querendo muito normalizar a situação que a gente vive? O Fernando Haddad e as pessoas lá do PT, aliadas a essa história do descarte do Lula e o quanto antes. Eu mostrei aqui no programa, no início, o artigo, né, a história que ele plantou lá numa coluna do Luiz Nassif, que foi publicada ontem à noite, dizendo que tem que descartar o Lula o quanto antes, porque se eu não descartar ele nessa semana ainda, o TSE vai... aqui a foto, ó, já consegui, eu que não estava achando. Aqui. Essa é a foto que eu achei lá no Casa Grande da Alcione. Aqui logo atrás do Lula está a Alcione, atrás e aqui na frente, ó, Leonardo Boff, presidente Dilma, o Lula e a Marilena Chauí. E aí, eu mostrei aqui o artigo do Nassif, vou mostrar de novo. É uma coisa, eu acho, abjeto, ainda me chocou quando eu vi isso, a chamada lá na central do Plano B, evidentemente foi prontamente repercutido na central do Plano B, essa parte aqui que eu selecionei. Ó. Por tudo isso, esta semana ainda, né, ele dizendo, a tese dele é porque o Geraldo Alckmin saiu tão mal nas pesquisas ontem, como se isso não fosse sabido, Wellington. Eles fazem pesquisa de tracking diariamente. Agora é porque na pesquisa que saiu ontem, que essa vem a público, mas eles fazem pesquisa todos os dias. Aí estão dizendo que na pesquisa que veio ontem o Alckmin está tão ruim, então o TSE vai arrumar um jeito de caçar a chapa do Lula e não permitir sequer a sua substituição. Todo mundo sabe disso, não tem possibilidade. Se o Lula fosse impugnado, vier a ser impugnado no último dos recursos, lá mesmo vier concorrer sob júdice, se eles anteciparem isso, o PT tem o direito de indicar um substituto. Mas eles, que a gente... Wellington, é por isso que a gente não erra uma aqui, a gente trabalha com a lógica de que golpe é golpe e a lógica de que o Lula está sendo traído. Isso não falhou até aqui, essas duas lógicas. Então você olha essa situação e você fala, bom, veio aí de uma maneira que não estava calculada nem pelo golpe, nem pela traição do Plano B, deixa eu cortar aqui de volta pra gente quando estou falando isso, veio de uma forma que não estava planejada nem pelo golpe, nem pela articulação da traição do Plano B, aquela decisão da ONU na sexta-feira passada. Nós falamos aqui, quem mais sentiu o golpe dessa decisão da ONU não foi o golpe em si, porque ele é golpe, ele vai aumentar o custo de imagem e vai passar por cima. Quem mais sentiu foi o Plano B. A gente falou aqui, foi um cheque no Plano B. Porque falou, olha, agora se vocês substituírem o Lula de espontânea vontade, livre de espontânea vontade, vocês estão permitindo ao golpe dizer que ele não desrespeitou os direitos humanos, que as instituições funcionam normalmente no Brasil, que elas respeitam o direito internacional. Então, deu um cheque, falou, ou a gente mantém a candidatura do Lula até o fim, ou a gente está dando o álibi para o golpe dizer que não é golpe. Então, assim, é a traição suprema. Então, a gente botou. Vai vir coisa aí, porque o Plano B
foi ferido de morte. Aí não dá outra. Vem aí, pega a história de pesquisa, que não é novidade nenhuma. Eles sabem disso internamente, em trekking, todo mundo sabe da dificuldade geral do Alckmin. Não foi nenhuma novidade isso ontem para dizer que agora tem que ser cassado essa semana. Não, o que mudou essa semana foi a decisão da ONU na sexta-feira. Esse foi o fato político novo que mudou o jogo. Aí vai o Haddad e planta lá no Luiz Nassif. Por tudo isso, né, a ameaça de que o Alckmin está muito ruim, então o TSE vai dar uma canetada. Esta semana ainda o PT deverá registrar oficialmente Fernando Haddad. Aí você não sabe se olha, ele escreve de uma maneira dúbia, você não sabe se é um conselho dele, se é uma vontade. Assim, deverá registrar oficialmente. Deverá o quê? Ele está sugerindo ao PT, ele está confirmando. Olha o maroto, né? A gente sempre vê assim. Esta semana ainda o PT deverá registrar oficialmente Fernando Haddad como candidato para impedir uma tentativa de impugnação da chapa toda, que já se desenha. Não tem nenhuma explicação isso. Se fosse para fazer, fariam de qualquer jeito. Eu passo para você, Wellington. E eu fazer isso de qualquer jeito. Isso aí é uma resposta direta dos traidores do Plano B, que querem o descarte do Lula, e o descarte do Lula o quanto antes, a decisão da ONU. É a traição consumada. Eu quero ver a cara de quem falava que não havia traição, Wellington Calazans. Ainda esta semana, o PT deverá convocar o povo para as ruas, exigindo que seja cumprida a liminar emitida pela ONU na sexta-feira. Informações de bastidores e também documentos vazados pelo Valor Econômico numa entrevista de Jacques Wagner apontam para um verdadeiro racha no Partido dos Trabalhadores. Uma ala tenta se apegar aos cargos e penduricalhos, os quais estão habituados desde o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, uma ala que vê o partido seriamente ameaçado caso mergulhe nessa verdadeira traição ao presidente da República do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Essas e outras notícias, vocês saberão mais detalhes amanhã aqui no Duplo Expresso. Esse texto eu inventei agora. Isso tudo é uma brincadeira minha. Eu só quero dizer a você que quando alguém quer mentir, basta pegar a caneta ou o microfone, tá? Eu falei isso aqui para mostrar que qualquer pessoa mal intencionada pode falar o que quiser, mas qualquer pessoa bem intencionada também pode falar o que quiser. Já que é guerra de informação, vamos criar as nossas informações positivas, chamando o povo para a rua e mandando a liminar da ONU ser cumprida. Porque é isso que político que se respeita tem que fazer, ao invés de ficar discutindo o plano B de uma eleição que já é fraudada antecipadamente, caso Lula esteja fora dela. Quem falar qualquer coisa contrária a isso não respeita direitos humanos e ponto final. Quem está dizendo isso? Dona ONU. Vai reclamar de Dona ONU. Rômulus. Wellington, eu falava então, esse esforço de normalização, agora querem normalizar até o descarte do Lula. E eu falei no início do programa que ontem eu fiquei editando, né, uma participação do Fernando Haddad. Eu peguei só uma fala que mostra bem o buziles, Wellington. No início, o único, como eu falei, depois da primeira parte do programa, das primeiras perguntas, o resto todo é a fala de um candidato normal, candidatíssimo, candidato normal, numa eleição normal, que se dá com instituições funcionando normalmente, e não há que se entender golpe, discutindo o programa e tal. E o inconveniente, o entulho, né, a coisa que realmente está causando embaraço a essa discussão normal é o Lula. É o Lula. Então, na primeira parte do programa, em que os jornalistas perguntam sobre a condição do Lula, sobre a perseguição ao Lula, como seria, o que ocorreria com o Lula, com a sua condição, caso Fernando Haddad fosse eleito, ele está na defensiva. E ele pergunta, Wellington Calazans, poxa, a gente vai passar aqui 1 hora falando disso é o Lula, a condição do Lula. E aí o irônico lá, o Boechat, fala, não, vamos passar o resto do programa falando sobre o governo Haddad. E ele nem fala, que absurdo, o governo é Lula, não, fica quietinho. Eu não terminei ainda a edição, mas eu já separei aqui essa parte, porque ela fala por si, no esforço de normalização da traição e do descarte ao homem a quem essas pessoas devem toda a sua carreira política, Wellington Calazans. O laço, como eu já falei, quem dá lastro popular ao PT e dá voto é o presidente Lula. Sem o presidente Lula e a sua popularidade, como não teve em 2016, o Haddad viu o tamanho dele, 14%. Esse é o tamanho dele sem o presidente Lula.
E eu quero começar com uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente. Eleito presidente da República, se o cenário legal em torno do ex-presidente Lula não se alterar, o senhor estará no cargo mais importante da República, com a legitimidade de uma eleição direta e com a principal liderança de seu partido na cadeia. O senhor imagina alguma iniciativa no sentido de lidar com isso? Pretende tomar alguma iniciativa nessa direção, de um indulto, qualquer coisa do gênero? Um indulto, qualquer coisa do gênero? Liderar um movimento, algo assim, como presidente da República em favor do ex-presidente Lula? Ricardo, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar com todos vocês. Mas eu cito duas referências desta semana, que me parecem muito importantes. A primeira referência é o discurso, a carta aos brasileiros que eu li por ocasião do registro da candidatura do Lula, no dia 15 de agosto, em Brasília. E na carta, o presidente Lula faz uma referência explícita ao desejo de se ver inocentado pelos tribunais superiores. Ele é um homem inconformado com a sentença que lhe foi dada, pela completa ausência de provas. Eu mesmo, como militante, como seu advogado, tive a paciência de ler toda a sentença condenatória e não encontrei ali nada que justificasse aquela condenação. Uma única prova, assim, que me desse a certeza de que o Lula cometeu algum ilícito. É bom frisar que o juiz Sérgio Moro fala em ato indeterminado para falar sobre um ilícito do Lula. Como é que você vai se defender de alguma coisa que você nem sabe se fez? Um ato de ofício indeterminado. Então, essa é a primeira referência. O Lula tem a segurança de que os tribunais superiores vão reformar essa sentença. Então, ele tem dois recursos, um no Supremo Tribunal Federal e um no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho muita confiança de que isso vai acontecer. E o Lula, quando falaram em indulto e tal, ele próprio veio a público por escrito, dizendo que não troca a dignidade dele pela liberdade. Ou seja, que ele vai lutar até as últimas consequências pela sua absolvição, que está convicto de que não fez nada errado. Segundo ponto, nós estamos numa semana em que as Nações Unidas, por meio do Comitê de Direitos Humanos, diz que o Lula tem direito de ser candidato. Né? E nós adotamos a convenção como lei interna, por livre e espontânea vontade do país. No gozo da nossa soberania, nós aprovamos no Congresso Nacional uma Convenção de Direitos Humanos da ONU e internalizamos essa legislação. É lei nacional. Essa coisa da ONU não é uma recomendação. Seria uma recomendação se nós não tivéssemos adotado, internalizado como lei nacional. Então, agora, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo vão ter que se manifestar sobre a obrigatoriedade de cumprir a convenção, dando ao Lula o direito de concorrer. Perfeito. O senhor vai me permitir insistir. Eu estou querendo desenhar o pior cenário dentro da perspectiva do próprio Lula. Supondo que todas essas hipóteses, baseadas nessa linha de argumentação, no endosso desse documento da ONU, o que seja, tudo isso não resultar na libertação do presidente Lula. O senhor será presidente da República, hipoteticamente, portanto, o homem no cargo mais elevado da República e a liderança maior de seu partido, seu mentor, enfim, o homem que conduziu os seus passos nas principais disputas que o senhor travou na cadeia. Dentro do âmbito do seu poder, da liderança que o senhor terá, o senhor tomará alguma iniciativa, liderará algum movimento? Olha, não tenho dúvida que assim, o movimento internacional em defesa da liberdade do Lula só vai crescer. Eu tive, agora na semana passada, eu tive com o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, defendendo justiça para o Lula. O Papa, para bom entendedor, né, aquelas palavras bastam. O sumo pontífice da Igreja Católica pedir para que o Lula ore por ele, né? Eu acho que nós temos que circunstanciar essa situação. Nós não estamos vivendo uma situação muito comum no Brasil. É uma série de excepcionalidades contra o presidente que precisa ser averiguada. Agora, eu vou continuar trabalhando com a minha convicção, né, de que aquela sentença não se sustenta. Né? Eu, como presidente, aguardo a manifestação dos tribunais. Nós temos ainda 2 recursos. Eu não vou trabalhar com a hipótese da sentença ser confirmada. Não acho que é, da minha parte, como advogado, inclusive dele, não posso cometer essa imprudência. E vou, em todos os fóruns, colocar meu posicionamento. Mas, ministro, o Lula é uma pessoa que foi condenada sem provas. É minha convicção pessoal. Numa democracia, você tem que respeitar todas as opiniões. Eu estou falando como professor de ciência política, como advogado do presidente, como advogado em geral. Eu não entendo que aquela condenação vá se manter. Eu não vou trabalhar contra a hipótese, a menos que essa onda persecutória permaneça. Eu não trabalho com essa hipótese nesse momento. Deixa a Mônica fazer a pergunta. Mas, independente da posição do PT, do posicionamento do PT, qualquer pessoa que tem uma boa leitura do judiciário brasileiro hoje, sabe que o cenário para o Lula é extremamente adverso. Isso já foi dado, foram várias as demonstrações. Então, de novo repetindo Boechat, imaginando que o cenário seja o pior possível e que não sejam revistas essas sentenças, o Lula está disposto a ficar para sempre preso, então? Porque podem vir outras condenações. O senhor conversa com ele sobre isso? Porque, por exemplo, um indulto...
não impede uma revisão criminal futura, não impede que se, em ele sendo inocente... Eu conversei sobre esse caso específico com o Lula, por isso que eu estou respondendo de um o nome indulto, dele. De um indulto. Eu perguntei... Sim, mas uma coisa é um indulto dado pelo Temer, outra coisa é um indulto dado pelo eventual presidente do PT. Você há de lembrar que mais de um mês atrás, esse debate apareceu na imprensa. Muita gente do PT defendia. Não. Sim. O candidato do PT a presidente vai ter que prometer que vai indultar o Lula. Ele e o vice, também do PT, terão que renunciar e convocar eleições para que o Lula seja eleito em 2019. Imagine o candidato do PT num debate. Alguém pergunta: se o senhor for eleito, vai indultar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Isso é o que mostram as pesquisas qualitativas do PT. O eleitorado duro do PT, segundo essas pesquisas, quer um candidato que seja um clone do Lula, que diga: é o Lula que vai governar. Pode ser um poste, só não pode ser uma Dilma. As pesquisas também indicam que o eleitorado do PT quer que a justiça impeça o Lula de ser candidato, e não o PT. Esse debate apareceu. E eu conversei com o presidente sobre isso. Eu não estou falando de uma coisa que eu acho, que eu suponho. Estou dizendo uma conversa que eu tive com ele. Falou: Haddad, diga para o país que eu vou me defender nos fóruns internacionais, vou me defender nos tribunais superiores, não me conformo com essa sentença, não troco a minha dignidade pela minha liberdade e vou desnudar essa sentença. Agora, ministro, como advogado, o senhor sabe... Nós vamos conversar só sobre isso? Não, advogado. Esse assunto vai morrer agora. Eu já respondi. Deixa eu dar um esclarecimento ao nosso convidado. Esse assunto morre porque eu fiz uma pergunta, a Mônica, uma acabou. Eu estou respondendo... Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo... Nós vamos conversar só sobre isso. Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo... Nós vamos conversar só sobre isso. Nós vamos tratar do governo Haddad agora. Eu estou respondendo... Alguém pergunta: se o senhor for eleito, vai indultar o Lula? Se ele der uma resposta em cima do muro, ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir. Ele será fuzilado pelo eleitorado do PT e o número de votos brancos e nulos vai explodir.
É isso aí. Eu mostrei a inconveniência do tema Lula para o candidato Fernando Haddad, candidato normal em eleições normais, que não ousou nessa entrevista em nenhum momento falar a palavra pré-sal, não ousou falar a palavra Estados Unidos, não ousou falar as palavras invasão invasão da política pelo judiciário. Não há como derrotar um golpe com alguém que não ousa sequer dizer qual é o inimigo que a gente está combatendo e quem são seus operadores locais. Para ele, o presidente Lula é um entrave, é um problema. Quando os jornalistas querem perguntar qual seria a condição do presidente Lula num governo dele, ele fica doido para sair e discutir programa, como o Boixá falou, o programa do governo Haddad. É disso que se trata, Wellington. É interessante notar que quando o Ciro Gomes falou, teve um pronunciamento rigorosamente igual meses atrás, acho que foi em maio, falando isso, que não daria indulto para o Lula, porque o Lula tinha recursos independentes no judiciário. Todo mundo, com razão do PT, falou que ele estava sendo oportunista, que ele era volúvel na opinião com relação ao Lula, de acordo com as conveniências, porque antes tinha falado que ia sequestrar ele, entregado numa embaixada, depois dizer que não era processo político e que não ia sequer indultar. Fernando Haddad acabou de dizer que não vai indultar porque ele acredita que o estado de exceção não vai perdurar, ele não trabalha com a hipótese do judiciário continuar agindo à margem da lei. Eu penso, é um milagre de Natal, a gente vai ganhar um STF novo a partir de 1º de janeiro de 2019? Isso é evidente que não. Se a gente não enfrentar a máquina do judiciário que está matando o PT e perseguindo o presidente Lula, vai continuar do mesmo jeito. E é interessante você ver o escapismo. Em vez de discutir o tema que eles colocam, que é a perseguição do judiciário, ela mesma falou, a Mônica Bergamo ali, olha só, todo mundo que tem contato sabe que tá... Não, ele vai discutir mérito, que todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber que o presidente Lula é inocente, que não tem prova. Não adianta, não é essa a discussão. A discussão é que o judiciário passa por cima disso para mantê-lo preso com finalidades políticas. Então, você não quer discutir como enfrentar o judiciário? Fica se escondendo discutindo o mérito. Ai, porque não tem, né? Não tem, a não ser que, não tem prova. Isso todo mundo já sabe. O problema é o que fazer com quem não respeita essa realidade e está fazendo uma perseguição no Brasil através do judiciário ao presidente Lula por causa da sua capacidade de mobilização popular, de comoção das massas. Wellington, essa tentativa de normalização é canhestra, é assim de uma vileza, né? Eu já falei aqui, se fosse pelo menos, como eu falei, a política ela comporta ações que chocam a moral do indivíduo, mas quando é em favor da moral do coletivo, do bem coletivo. Isso o Maquiavel, já sabe, ele que fala, né, o maquiavélico e tal, ele fala isso, não. Ações mesquinhas como traição podem se justificar na ratio da política se forem pelo bem coletivo. Então, vale coisa suja na guerra, vale, colocando assim, fazer coisas terríveis e tal, se a coletividade vai se beneficiar de uma forma geral daquilo. Essa é a moral da política, que é diferente da moral do indivíduo. A traição que eles estão fazendo ao presidente Lula já é imoral do ponto de vista individual, mas ela também é imoral politicamente porque ela é em prejuízo dos 206 milhões de brasileiros. São esses que vão se ferrar quando perderem a sua alavanca, a sua única alavanca, que é o presidente Lula, diante do golpe. Esse golpe que eles estão querendo contribuir para normalizar participando dessa eleição, acabando com a fraude, tirando o Lula, que é o candidato do povo, e colocando no lugar dele alguém que está marcado para perder e legitimar a vitória do candidato do golpe, ou então, se não der, como eu coloquei lá no artigo, se não der para desfraudarem, porque os números vão estar muito gritantes, vão colocar, mas já sabendo que o cara é deles, para atrair a base, como fez a Dilma em 2015 e como fez o François Hollande na França e destruiu o Partido dos Trabalhadores, a sua viabilidade. Então, esses temas que estão aqui discutidos, estão discutidos em mais detalhe num artigo que eu publiquei ontem à noite, bem tarde, lá no duploexpresso.com, mostrar aqui pro pessoal, tá lá no duploexpresso.com esse artigo, ó, Golpe versus Haddad, destino de Lula e do Brasil estão selados? Eu vou ler só esse resuminho aqui, ó. Se o plano B vier a ser um desastre, é bom que tenhamos em mente que esse trem parece já ter saído da estação. Ou assim quer fazer crer. Atenção, teve o Jacques Wagner, ele quer fazer crer, mas não parece que a história está bem assim. Isso porque a entrevista ontem à noite, no caso no domingo, de Fernando Haddad à TV Bandeirantes, foi uma entrevista normal, de um candidato normal, que disputa eleições também normais. Tudo no melhor figurino, as instituições funcionam normalmente. Tirando o primeiro bloco, que foi esse que eu mostrei, em que se discute a substituição de Lula por Haddad e o destino do primeiro, de Lula, num governo do segundo, Haddad, notem o que ficou sem resposta.
Nada mais ali daria a entender que o Brasil vive sob um golpe. Seguiram-se exposições programáticas no melhor estilo sabatina de candidato. Se ao menos o tal programa refletisse um esboço de reação ao golpe, que nada. Não surgiram em momento algum as palavras golpe, pré-sal, Estados Unidos, Lava Jato, invasão da política pelo judiciário. Percebem? Esse é o ponto fundamental. E por que ele plantou aquilo na coluna do Nassif depois até de eu publicar esse artigo? Percebem como a medida acautelatória concedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em favor de Lula veio a fazer marola num mar sobre o qual o rumo do golpe e do plano B já estava bem delineado? É isso. Então eu convido todo mundo a ir lá no duploexpresso.com e ler esse artigo e compartilhar para a gente continuar essa discussão. Vou terminar a edição do vídeo aí depois do programa, publicarei ele também para a gente ver, porque realmente a gente vê como o presidente Lula, Wellington Calazans, como o presidente Lula se tornou um embaraço para certo PT. Pois é, Rômulus, como você acabou de falar, e diante de tudo que discutimos aqui hoje, o PT só será um partido político aos olhos do povo que quer Lula se peitar o golpe. Tentar normalizar com o plano B significa atestar o seu próprio fim. Não há mais como tentar relativizar essa situação diante de uma liminar das Nações Unidas que provavelmente deverá ser descumprida, o que reduzirá o Brasil a uma republiqueta das bananas. Wellington, só vai ser descumprida se a gente manter a candidatura do Lula, porque se nós não mantivermos a candidatura do Lula, o golpe vai dizer, eu cumpri sim, eles é que tiraram o Lula da candidatura. E o Haddad quer que seja já nessa semana, Wellington. Pois é. Então o Haddad que vai procurar catar coquinho, porque nós temos uma arma nas mãos e não vai ser vou usar até uma palavra delicada hoje eu estou mais tranquilo, ansiedade dele que vai atrapalhar tudo isso que foi permitido com as armas que nos foram dadas através dessa liminar das Nações Unidas. O momento, né, de pensar em eleição, viu, Haddad? Vá procurar o que fazer, vá voltar para ensinar na USP, no INSPER e outros institutos aí da direita, e vai ganhar vida de outra forma. Duplo Expresso.